Olá, na pessoa da professora Alejandra Deriá, agradeço o espaço dado no Congresso Virtual Ibero-Americano sobre formação de professores de matemática, ciências e tecnologia. Estar nesse painel junto com os demais professores que o compõem é uma satisfação. O lugar que eu falo é de uma professora que ministra aulas em curso de licenciatura em matemática no Nordeste do Brasil, no estado do Rio Grande do Norte, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a UFRN. Também pesquiso e atualmente minhas pesquisas se voltam para História da Educação Matemática. Nesse painel, irei apresentar algumas experiências vivenciadas por mim na UFRN, em especial junto a duas alunas, bolsistas do Programa de Iniciação Científica, bolsistas PIBIC, que mostram a importância da história da educação matemática na formação de professores de matemática aqui no estado do Rio Grande do Norte. No currículo do curso de licenciatura em matemática, na nossa instituição, há uma disciplina chamada História da Educação Matemática. Entendemos que essa disciplina é fundamental para a consolidação de conceitos e de concepções específicas ao fazer pedagógico, potencializando a ação docente e, consequentemente, os resultados do processo de ensino e aprendizagem em matemática. Entendemos que com ela, o estudante em formação, a estudante em formação, futura professor, professora poderá rever determinadas concepções e revelar práticas fixadas no seu fazer pedagógico, considerando que as finalidades mudam de acordo com os contextos históricos. Posto isso, eu trago aqui a imagem da submissão de um projeto de pesquisa à Pró-Reitoria de Pesquisa, né? A Pró-Reitoria de Pesquisa da Universidade. Isso no ano de 2012. Então, eu vou trazer para vocês uma experiência lá de 2012 e outra experiência atual, né, das bolsistas. A bolsista de 2012, hoje já formada, evidentemente, foi a Juliana. Tá? E nesse projetão Guarda-Chuva, o ensino da matemática no Rio Grande do Norte, a Juliana faz uma pesquisa sobre a história da educação matemática, sobre a história da educação matemática no currículo da universidade, em especial da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e essa pesquisa dela é publicada nos anais do Congresso de Iniciação Científica e Tecnológica Digital, Virtual, né, o ECICT, em 2015. Tá? Então, todo o relatório dessa pesquisa se encontra nos anais, né, desse evento, onde ela submeteu, né, onde ela participou. Tá? Então, o que aconteceu? Né? O que foi a pesquisa da Juliana e por que eu estou me referindo a ela? Né? A Juliana, com o objetivo de analisar e apresentar como se deu o processo de implantação dessa disciplina, História da Educação Matemática, na estrutura curricular do curso de licenciatura em matemática da UFRN, ela faz uma reconstituição histórica, né, dessa implementação. Então, o trabalho dela ficou muito interessante. Né? As questões motivadoras, às quais ela responde no decorrer da pesquisa, foram essas aí. Como foi o processo de implantação da disciplina, né, no curso, os fatores que contribuíram para essa implantação, se havia no quadro de docentes da época alguém para ministrar essa disciplina, em que momento a disciplina foi ofertada pela primeira vez, como foram escolhidos os conteúdos que compuseram a ementa dessa disciplina. Né? Então, a Juliana, ela buscou nos arquivos da Prograde, que é a Pró-Reitoria de Graduação da Universidade, os projetos pedagógicos do curso, entre outros documentos, resoluções, e ela encontrou e constatou que a disciplina começou a fazer parte, então, da proposta curricular no ano de 2002. E ela traz a resolução de número 058 de 2002, do Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade, aprovada em 20 de agosto de 2002, e falava do projeto que aprovava o projeto pedagógico do curso, com a existência dessa disciplina.
né? Então, obviamente, no que ela analisa os documentos, ela encontra o nome dos professores que participaram desse processo e também entrevista esses professores. Tá? Aqui, para essa atividade, eu trago só a fala da professora Arlete de Jesus Brito, que à época era professora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e que foi uma das pessoas que participou da elaboração desse projeto pedagógico com a existência dessa disciplina que até então não tinha no currículo da universidade. Né? E na fala da Arlete, ela diz assim: as diretrizes curriculares para a formação de professores da Escola Básica de 2001 indicam a necessidade do professor ter conhecimento de história da ciência e de seu ensino. Então, a equipe de elaboração desse projeto entendeu que essa disciplina deveria constar no currículo. Não apenas por estar nas diretrizes, mas por eles perceberem o papel articulador dessa disciplina com as outras disciplinas do curso, certo? Então, a disciplina, ela vem com força, ela vem com 90 horas, ela passa a ser oferecida no terceiro período dos estudantes que fazem a licenciatura que são 8 períodos, 4 anos, ela é oferecida no terceiro. Tá? Essa foi a ementa, né? Passando aí, como vocês podem perceber, por Pitágoras, Platão, sobre o ensino de matemática, matemática na Idade Média, as propostas de renovação do ensino da matemática, o primeiro movimento internacional, a história dos materiais didáticos no ensino, certo? Como os blocos lógicos, o material de Maria Montessori. Então, a ementa é essa que está posta aí, né? O trabalho da Juliana também foi escrito em forma de artigo neste livro, Pesquisa em História da Educação Matemática, produções do GPEP. O GPEP é o Grupo Potiguar de Estudos e Pesquisas em História da Educação Matemática, da UFRN, devidamente cadastrado no Diretório de Grupos do CNPq. Atualmente ele está sendo liderado por mim. Tá? E esse livro ele foi lançado durante o terceiro Encontro Nacional de Pesquisas e História da Educação Matemática, que aconteceu na cidade de São Mateus, no estado do Espírito Santo, no ano de 2016. Tá? Bem, posto isso, deixa eu passar aqui o slide, o que acontece? Em 2013, uma nova proposta curricular, agora com uma outra equipe à frente, é colocada para o departamento, que assume essa nova proposta, então. Nessa nova proposta, a disciplina História da Educação Matemática, ela continua, só que agora com 60 horas. E a gente observa mudanças na ementa, né? Alguns elementos da ementa passada são retirados e outros são acrescentados. Na sua maioria, permanece, né, permanece, boa parte permanece. O que muda aí, que chama atenção, é a história dos livros e materiais didáticos, que não tinha, tá? E, em especial, o ensino de matemática no estado do Rio Grande do Norte. Bom, história da educação matemática, na formação do professor de matemática, o uso dos blocos lógicos. Né? Esse primeiro momento da minha fala, eu quis mostrar para vocês como que a história da educação matemática enquanto disciplina chegou na universidade. Né? E aí eu mostrei o trabalho de iniciação científica realizado à época. Tá? Ano passado, em 2019, no segundo semestre, uma outra bolsista de iniciação científica, e agora já começa a falar do trabalho dela, junto com os alunos da graduação que cursam essa disciplina, faz um belíssimo trabalho. Né? E alunos também da pós-graduação se juntam a esses alunos da graduação e aluno da iniciação científica e aluno da pós-graduação, junto com os alunos da pós-graduação, da graduação, né, que cursam História da Educação Matemática, se reúnem e a disciplina a qual eu estava ministrando, né, traz elementos maravilhosos para a discussão do porquê da história da educação matemática na formação do professor.
E aí é uma oportunidade, né, onde a cultura do testemunho fica presente, né? A possibilidade dos alunos da graduação se aproximarem de pessoas que lecionaram matemática em anos anteriores, em décadas anteriores, né? É uma forma que a gente conseguiu juntos, com o trabalho da Tiele, com a pesquisa da Tiele, a Tiele é a bolsista, a pesquisa da Tiele, né, mostrando aos futuros professores quais as condições do trabalho dessas pessoas que lecionavam matemática, né? E fazer com que esses alunos da graduação, enganjando-se em entender não só o conteúdo da ementa, né, mas também como eram as propostas curriculares antes, como é a proposta curricular hoje no nosso país, né? E aí nós convidamos os alunos, então, a partir do conteúdo da ementa, que eram os blocos lógicos e o movimento da matemática moderna, né, a investigar como é que professores aqui no Rio Grande do Norte, em especial em Natal e cidades vizinhas, usam ou usavam, ou se não usam, esses blocos lógicos na sala de aula e qual a percepção que eles têm disso em relação ao movimento da matemática moderna, né? Se eles conhecem a história desses materiais, os blocos lógicos. Então, o trabalho da Tiele e ela desenvolveu, e na medida em que os alunos da graduação participavam desse processo via disciplina, né, por meio da disciplina a qual eu estava lecionando, História da Educação Matemática, né, tiveram a oportunidade de conhecer uma metodologia de pesquisa, que no caso foi a história oral, tiveram condições de analisar textos do movimento da matemática moderna, né, e de poder, conosco, junto com a Tiele e com os alunos também de pós-graduação, que trouxeram para esses alunos oficinas pedagógicas, no sentido de mostrar como transcrever realizar uma entrevista, né, que são elementos importantíssimos e fazem parte da metodologia da história oral. Então, assim, foi um trabalho muito bonito, né, um trabalho onde os alunos... aqui eu trago a página do sistema da universidade, onde os alunos postavam e submetiam nessa página tudo que eles encontravam, as experiências que eles tinham quando conversavam com esses professores, né, quando entrevistavam esses professores, colocavam as transcrições de entrevistas, ou fotografias, ou até vídeos do momento de realização dessas entrevistas, como também carta de cessão de direitos, enfim, ficou tudo documentado e arquivado nessa turma virtual, certo? É importante lembrar que essa atividade, por meio, né, permitiu a pesquisa colaborativa, né? A contribuição dos estudantes da graduação para com a bolsista foi maravilhosa, né? Porque eles também, junto com ela, trouxeram pessoas para compartilhar conosco a sua experiência de professor de matemática, seja um professor leigo, né, ou não, né? Seja um professor com formação ou não. Tá? E também a presença do aluno da pós-graduação nessa sala de aula também enriqueceu muito as atividades na disciplina, né? Enfim, possibilitou dialogar não só o conteúdo, né, cuja ementa trazia os blocos lógicos, né, mas também conhecer a história desse material, conhecer porque os professores conhecem ou não essa história, porque foram ou são importantes para as práticas socioculturais, né? Saber se esses professores que lecionam e que usam esses blocos lógicos, o que eles entendem, né? Ou como é que eles enxergam o que aqui se chamou de movimento da matemática moderna. Então, eu mostro para vocês agora a imagem, né, que traz o congresso, onde a Tiele também apresentou o trabalho dela, tá? Esse aqui é o livro, que tem também um artigo da Tiele contando tudo isso que ela fez, todo esse trabalho. Esse livro foi lançado no 5º Encontro Nacional de Pesquisa em História da Educação Matemática, que acabou de acontecer agora em novembro, está acontecendo, né, em novembro de 2020. Muito obrigada pela oportunidade de estar socializando a experiência, né, que eu, enquanto professora, tive na
no último semestre do ano passado, ao lecionar a disciplina História da Educação Matemática na nossa universidade, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte.